Flávia Arruda e Coronel Armando. Gostaria de convidar os requerentes para comparecerem aqui à mesa, por favor. Convido ainda para compor a mesa as seguintes autoridades representativas das Forças Armadas e da Força Expedicionária Brasileira. General de Exército Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, antigo comandante do Exército, por favor, convidamos o senhor aqui à nossa presença. Coronel da Força Expedicionária Brasileira, Nestor, por favor, Coronel Nestor, o senhor está convidado a comparecer. Capitão Assis, por favor, Capitão Assis, o senhor está convidado também a compor a mesa de honra conosco. Tenente Vasco, por favor, Tenente Vasco, o senhor também está convidado a compor a mesa de honra aqui conosco. Está cantando, e agora que o velho vai dar azar. Destacando a presença de representantes das três forças singulares, Marinha, Exército e Aeronáutica, oficiais generais, oficiais, praças, convidados, representantes de diversas entidades também que comungam juntamente conosco as homenagens àqueles que no passado dedicaram suas vidas em defesa da democracia, em defesa do nosso país. Convido todos para acompanhar em posição de respeito o hino nacional brasileiro, que será executado pela banda do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, sob a regência do 1º Sargento Gutierrez. Viram do Ipiranga as margens plácidas, um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguirmos conquistar com braços fortes, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de sua intenso raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza,
És bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, a pátria amada. Os filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, seus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, São Missal, Brasil de amor eterno, seja símbolo. Labaruca ostentas estrelado, indica o verde louro desta flâmula. Mas no futuro e glória no passado, mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, a pátria amada. Os filhos deste sol és gentil, pátria amada, Brasil. Podemos sentar? Convidamos a todos a assistirmos um vídeo institucional que será projetado agora nos telões. Lembrando a cada um das senhoras e senhores que a sessão ela é transmitida ao vivo pela TV Câmara para todo o Brasil. Braços monos de Moema, lábios de mel de
Deixei lá atrás meu terreno, meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá, minha casa pequenina, lá no alto da colina, onde canta o sabiá. Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ação do meu coral, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Venho do além desse monte, que ainda azula o horizonte, onde o nosso amor nasceu, no rancho que tinha ao lado, um coqueiro que, coitado, de saudade já morreu. Venho do verde mais belo, do mais dourado amarelo, do azul mais cheio de luz, cheio de estrelas prateadas, que se ajoelham deslumbradas, fazendo o sinal da cruz. Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ação do meu coral, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Com satisfação, registramos a presença de algumas autoridades. Brigadeiro do Ar Flávio Luiz de Oliveira Pinto, chefe da Assessoria Parlamentar e de Relações Institucionais do Comandante da Aeronáutica, representando o Comandante da Aeronáutica. General de Brigada Antônio Carlos Cid Júnior, subdiretor técnico de saúde, representando o Comandante do Exército, General Leal Pujol. Brigadeiro Luiz Cláudio Topami, representante do Ministro da Defesa. Contra-almirante Sérgio Gago Guida, secretário da Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar, representando o comandante da Marinha. Temos outros oficiais generais aí presentes também e outras autoridades civis. Nesse momento, eu cumpri o dever de fazer a leitura de uma mensagem do senhor presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. O senhor presidente pronuncia o seguinte discurso: senhoras e senhores, ao mesmo tempo que saúdo os presentes a esta sessão solene em homenagem ao Dia da Vitória e aos expedicionários, cumprimento os deputados General Girão, Coronel Armando e deputada Flávia Arruda pela iniciativa de propor a celebração. Trata-se de excelente oportunidade de a Câmara dos Deputados prestar seu reconhecimento aos compatriotas participantes da Segunda Guerra Mundial, os bravos veteranos e a memória dos que tombaram em combate ou desde o fim daquele episódio histórico, merecem todo o nosso respeito. Eles deram inestimável contribuição à causa da liberdade, da democracia e dos mais elevados valores humanos. Com muita coragem, determinação e sacrifício pessoal, eles tiveram de enfrentar condições adversas que já se apresentavam antes mesmo de chegarem aos campos de batalha. De início, aqui no Brasil, era grande a descrença na capacidade dos soldados, marinheiros, pilotos
e demais integrantes da Força Expedicionária Brasileira confrontarem os experimentados combatentes do Exército Alemão. Afinal, os pracinhas destacados para defender o litoral brasileiro da ameaça inimiga, bem como para lutar no teatro de operações da Itália, não tinham vivência em conflitos bélicos. Além disso, recebiam pouco treinamento e dispunham apenas de armas e equipamentos inadequados ao cumprimento de sua difícil missão. Contrariando as expectativas mais pessimistas, adaptaram-se rapidamente às exigências do combate e ao rigor do inverno europeu, e executaram todas as missões recebidas, com bravura e eficácia, desempenhando papel decisivo nas vitórias aliadas, em Camaiore, Monte Castelo, Fornovo, Montese e Castel Novo, dentre outras. Essa valorosa ação foi reconhecida por todos os comandantes estrangeiros, responsáveis pelos exércitos que a FEB integrou. Além de impressionar os estrangeiros devido a essas qualidades de seus integrantes, a Força Expedicionária Brasileira destacou-se em meio a pelotões caracterizados pela completa segregação racial, graças à naturalidade com a qual congregava brancos, negros, mulatos, caboclos e diversos outros representantes do mosaico étnico formador da nossa população. Assim, as tropas inicialmente desacreditadas conseguiram provar-se serem dignas representantes das melhores virtudes da nossa gente. Portanto, em nome da Câmara dos Deputados, saúdo os remanescentes dessa magnífica jornada e reverencio a memória dos já falecidos pelo belíssimo exemplo de vitória em meio a condições desfavoráveis. A lembrança de sua contribuição para o sucesso das forças aliadas na Segunda Guerra visa não apenas lhes fazer justiça, mas também preservar a nossa história e valorizar o soldado e as Forças Armadas Nacionais. Muito obrigado. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Nesse momento, vamos dar início às palavras e se inscreveu para falar por primeiro o Major Vitor Hugo, líder do governo aqui na Câmara dos Deputados. Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de cumprimentar o presidente dessa sessão solene, o nobre general Girão, e, ao mesmo tempo, lembrar dos idos de 2006, quando o então coronel Girão Monteiro, junto com o meu eterno comandante, general Vilas Boas, eram, respectivamente, o coronel, subcomandante e general de brigada, comandante da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Eu era um jovem capitão no Exército Brasileiro, aprendendo com virtuosos comandantes que nos ajudaram aí, inclusive a minha turma, que é a turma cinquentenária da Força Expedicionária Brasileira, é uma turma que foi muito influenciada pelos ideais aí de um general, de um jovem general naquele momento de brigada, que era muito interessante, comentava conosco, que não sabia se chegaria a 3 estrelas, falava de maneira muito franca, e logo na sequência, quando nós vimos, quando o general assumiu o comando do Exército, teve uma participação muito importante na República Brasileira, sustentando os laços democráticos que certamente um dia serão lembrados pelos historiadores no Brasil. Fico muito orgulhoso de tê-lo tido como comandante e agora ver o general Girão também, meu eterno subcomandante da ESAO, presidindo essa sessão. Gostaria de cumprimentar todos os oficiais generais aqui presentes, os deputados presentes também, a deputada Flávia, o deputado coronel Armando, o deputado capitão Derrite e todos os deputados presentes, os militares, oficiais generais, oficiais, subtenentes, sargentos aqui presentes. Cumprimentar também de modo muito particular os nossos pracinhas aqui, o coronel Nestor da Silva, o tenente Vasco, o major José Assis Gonçalves e os seus familiares aqui presentes, que eu tenho certeza têm grande orgulho, os familiares de todos os pracinhas que estão presentes, de modo particular os que se fazem, cuja presença estão aqui nesse momento, e também homenagear um capitão da Força Expedicionária Brasileira que faleceu há poucos dias, fazer uma homenagem especial a ele, capitão Valdir, que tem família em Anápolis e Goiás, e que foi homenageado, recebendo uma comenda, e teve, do Exército Brasileiro, teve grande participação também na Força Expedicionária Brasileira. Eu vou fazer a leitura aqui de um rápido pronunciamento. Essa sessão solene, em homenagem ao Dia da Vitória aos expedicionários, condiz com o momento histórico em que vivemos, momento de resgate de valores cívicos e patrióticos da nossa nação.
Não seria preciso mencionar que a Segunda Guerra Mundial é considerada a mais sangrenta das guerras. Durou 6 anos, opondo as principais potências mundiais, organizadas em alianças militares opostas. Países do eixo, Alemanha, Japão e Itália, contra países aliados, Estados Unidos, França e Inglaterra. Motivo de orgulho nacional, o Brasil foi o único país da América Latina que participou diretamente da Segunda Guerra Mundial. Cerca de 25 mil soldados da Força Expedicionária Brasileira foram enviados ao norte da Itália para lutar junto aos países aliados. A nossa missão era romper a linha gótica, que se constituía na última defesa nazista na Itália, antes de se entrar em território alemão. A história escrevia assim a participação crucial do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Ressalta-se que, integrada por uma divisão de infantaria, a FEB adotou o lema "A cobra vai fumar", em resposta àqueles que consideravam ser mais fácil que uma cobra fumasse do que o Brasil entrasse na guerra. Não tardou para que os brasileiros entrassem em ação, obtendo seu batismo de fogo, libertando as cidades de Massarosa, Camaiore e Monte Prano. A FEB, comandada pelo Marechal Mascarenhas de Moraes, partiu para o nordeste da Itália, onde estavam os grandes desafios dos brasileiros, Monte Castelo e Montese. Em Monte Castelo, os pracinhas enfrentaram mais do que as lurdinhas dos tedescos, como eram chamados as metralhadoras, MG.42 e os alemães, respectivamente. Além das metralhadoras e do inimigo, tiveram de enfrentar também o frio rigoroso. Embora a tomada de Monte Castelo seja a mais conhecida das ações realizadas pelos brasileiros na Segunda Guerra Mundial, houve outros momentos de glória para os expedicionários brasileiros. Durante a ofensiva da primavera de 1945, a última grande operação aliada na Itália, a primeira divisão de infantaria expedicionária e os pilotos do primeiro grupo de aviação de caça lutaram com bravura e provaram o seu valor. A FEB permaneceu ininterruptamente 239 dias em combate. Para efeito de comparação, das 44 divisões americanas que combateram no teatro de operações do norte da África e Europa, frentes italiana e ocidental, entre novembro de 42 e maio de 45, apenas 12 estiveram ininterruptamente mais dias em combate que a divisão brasileira. Várias vitórias foram alcançadas pelo Brasil em cidades que já foram citadas aqui, Monte Castelo, Castel Novo, Montese, Paravento e tantas outras. Ao longo de toda a sua campanha, a FEB aprisionou 2 oficiais generais, 1.000 soldados, tendo sido, estou quase terminando, presidente, tendo sido a maior parte dos prisioneiros, quase 15.000 capturados em Fornovo. No decorrer dos combates, a Força Expedicionária Brasileira foi extremamente exitosa. Foram mais de 20.000 soldados inimigos capturados, além de canhões, viaturas e cavalos aos milhares. Em dezembro de 1944, após meses iniciais do emprego operativo da Força Expedicionária contra o jugo nazifascista em solo italiano, foi instalado o cemitério brasileiro na cidade de Pistoia. Em maio de 45, ao término da guerra, o Brasil contabilizava a morte de 465 heróis na campanha da Itália. Destes, 457 integravam o efetivo do Exército Brasileiro e 8 eram oriundos da Força Aérea Brasileira. O cemitério de Pistoia foi o sepulcro dos heróis brasileiros até 1960, quando então seus despojos foram exumados e transladados para o Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial na cidade do Rio de Janeiro, onde o nosso presidente da República hoje, daqui a pouco, se deslocará para fazer homenagem também aos nossos febianos. Nessa ocasião, o cemitério foi desativado e, em 1966, o terreno que o abrigou cedeu lugar ao Monumento Votivo Militar Brasileiro. Terminando, nesse contexto, não poderia deixar de mencionar fato relevante que ocorreu durante a tomada de Montese. Os soldados Arlindo Lúcio da Silva, Geraldo Baeta da Cruz e Geraldo Rodrigues de Souza se depararam com uma companhia do exército alemão. Recusaram-se a se render, morreram lutando. Junto às suas sepulturas, os alemães colocaram uma cruz com a inscrição em alemão: 3 heróis brasileiros. Mesmo o inimigo reconhecia a grandeza de nossos soldados. Devemos a esses heróis a vitória da liberdade, da democracia e da paz, conquistada pelo suor e pelo sangue. Esses bravos defenderam nossa honra e nossa soberania com coragem e patriotismo. Nossa homenagem no dia da vitória aos expedicionários, que nunca se esqueçam dos males, que nunca nos esqueçamos dos males da guerra. Acima de tudo, que nunca nos esqueçamos da importância dos nossos militares para a garantia da paz e da soberania nacional. Brasil acima de tudo. Parabéns a todos os febianos.
Presidente, um minuto, A palavra por à favor. deputada Perpétua Almeida. Muito obrigada, nosso presidente general Girão. Eu queria, nesse um minuto, prestar as minhas homenagens a todo o plenário que está aqui presente, porque tem uma ligação real com esse momento histórico para a humanidade. Prestar a minha homenagem a todos os combatentes, em nome desses que estão na mesa. Para mim, esse é um assunto muito emocionante, porque eu sou filha de seringueiro, de soldado da borracha, e lutei nesse congresso para que o país também reconhecesse a luta daqueles combatentes que combateram dentro da floresta para poder mandar a borracha para ajudar no esforço de guerra. Então, o Brasil se juntou naquele momento, convocou os senhores para irem para o fronte de guerra e convocou outros homens brasileiros para irem para o fronte na floresta, no corte da seringa. Então, esse é um momento muito emocionante. É um momento que o país precisa reviver. É um momento que a gente precisa contar em todas as escolas brasileiras este momento em que o país se juntou para fazer um esforço de guerra. E, general Girão, eu não podia deixar esse momento de fazer e prestar as minhas homenagens ao general Vilas Boas, que aqui está, a quem eu aprendi a respeitar as Forças Armadas, o Exército, a quem eu aprendi muito quando estive no Ministério da Defesa, na convivência com o general Vilas Boas. General Vilas Boas, eu disse ontem no meu Twitter, é uma das personalidades mais importantes do Brasil e, na minha opinião, continua sendo a figura mais importante das Forças Armadas. Tem a minha solidariedade pelos ataques que o senhor vem recebendo por aqueles que não sabem que as Forças Armadas são instituições de Estado, são instituições de país, não são instituições de governos e nem de partidos. Presto ao senhor toda a minha homenagem e, em seu nome, a minha solidariedade aos ataques que as Forças Armadas vêm recebendo. Muito obrigada. Muito obrigado, deputado Perpétua. Queria dizer para a senhora também que eu tenho uma grata satisfação também de ter no histórico da minha família, meu avô materno, Antônio de Souza Honorato, filho de Pau dos Ferros, uma cidade que fica na Tromba do Elefante do Rio Grande do Norte, foi soldado da borracha. Viajou para lá e voltou para o Ceará e constituiu família, nascendo minha mãe e todos os meus tios. Então, é o coração que a gente tem que carrega desse jeito, sim, senhora. Muito obrigado pela lembrança. Gostaria de destacar a presença aqui especial do secretário especial de Assuntos Estratégicos do Governo Federal, general de Exército Santa Rosa, um grande chefe militar e amigo nosso. E também da senhora Marta Okowska, encarregada de negócios da Embaixada da Polônia. A senhora já me ouviu falar isso daí, mas eu por favor, me permita fazer um depoimento. Fui adido na Polônia por 2 anos, 2003 e 2004, e conheci a cultura do povo polonês, a história do povo polonês e a maneira como a Polônia carrega essa parte da história do mundo em relação às guerras, todas as guerras que o continente europeu passou, e a Polônia sempre no meio delas. Tá certo? Então, meus cumprimentos à senhora em nome de todos os brasileiros que estão aqui presentes hoje, porque a Polônia reverencia, sim, os seus fatos históricos, os seus heróis. Muito obrigado. Gostaria de passar a presidência aqui para o coronel Armando, para que eu possa fazer uso da palavra. Senhoras e senhores, desculpe-me se for repetitivo em algumas citações aqui da parte histórica, mas o dia é exatamente para nós rememorarmos essa parte da história do mundo. Senhoras e senhores, rememorar a Segunda Guerra Mundial em sessão solene do Legislativo Federal é mais do que um ato de reverência às vítimas do nazifascismo que assolou o planeta e aos que alcançaram a vitória contra as forças do eixo. Rememorar a Segunda Guerra nesta Casa de Leis é também expor às novas gerações os males causados por ideologias totalitárias, fortalecendo os fundamentos do Estado Democrático de Direito e evitando aventuras ditatoriais, como a que destrói no momento a vizinha Venezuela e atinge o seu povo, que passa fome e todo tipo de necessidades. Oprimida por um governo corrupto, de viés socialista, lamentavelmente apoiado por alguns partidos de esquerda e seus integrantes. Considerado o maior conflito da história, a Segunda Guerra Mundial
se deu entre 1939 e 1945, envolveu mais de 70 países e terminou com cerca de 50 milhões de mortos e inúmeras pessoas com deficiências diretamente decorrentes daqueles anos sangrentos. O Brasil se manteve inicialmente neutro até 1942, quando rompeu relações diplomáticas com os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Em decorrência desse ato meramente diplomático, submarinos alemães torpedearam e afundaram 12 navios mercantes brasileiros, vitimando mais de 500 pessoas. Essa agressão foi respondida com a declaração de guerra, cujo esforço envolveu todo o Brasil, e em particular suas forças armadas. No âmbito político-diplomático, cumpre destacar o papel da Base Aérea de Natal e do Campo de Parnamirim, construídos em parceria com os Estados Unidos da América, no Rio Grande do Norte. Esse complexo ficou conhecido como Trampolim da Vitória, por sua localização estratégica para as operações dos aliados em direção à África. Em determinada fase do conflito, foram registrados cerca de 800 voos diários rumo a Dakar, média de uma decolagem a cada 3 minutos. Imagine o que foi isso naquela época. A participação do Brasil na guerra envolveu o recrutamento de jovens de toda a nação e resultou em uma mobilização representativa da formação do povo brasileiro de todos os estados e territórios da Federação. O Exército, que ao começo do conflito bélico na Europa mantinha escassos efetivos no Nordeste, cerca de 6 mil homens apenas, elevou seus efetivos para 50 mil, ocupando a ilha de Fernando Noronha e vários outros pontos do litoral propícios a um possível desembarque. Foi criado o Teatro de Operações do Nordeste. Muitos civis também contribuíram heroicamente para o esforço de guerra nos campos, nas fábricas e nas mais diversas atividades. Na Amazônia, por exemplo, vale lembrar dos soldados da borracha recém-falado aqui pela deputada Perpétua, que trabalharam sob condições inóspitas para que não faltasse matéria-prima na linha de frente. Nunca nos esqueceremos das mulheres que compuseram o quadro de enfermeiras do Serviço de Saúde do Exército na Força Expedicionária Brasileira e das enfermeiras que se incorporaram ao esforço de guerra da Força Aérea. A coragem e o pioneirismo dessas mulheres merecem nossa mais respeitosa continência. No Atlântico, nossa Marinha do Brasil foi mobilizada para defender o litoral brasileiro e escoltar comboios em longas e complexas operações de guerra que redundaram em milhares de vidas sacrificadas e 31 navios mercantes afundados. Aos heróis do mar, nossa mais respeitosa continência. A emoção tem uma razão. Meu segundo pai foi pracinha da Marinha, e já é falecido já há 10 anos. A jovem Força Aérea Brasileira teve um desempenho heróico na Europa, representada pela Esquadrilha de Ligação e Observação e primeiro Grupo de Aviação de Caça, que eternizou o lema Senta Pua. Nos 4 primeiros meses de 1945, os aviões do Grupo de Caça Brasileiro fizeram 1.728 saídas, o que dá uma média de um avião atingido, e foram atingidos pela artilharia antiaérea 103 vezes, o que dá uma média de um avião atingido para cada 17 saídas. Números impressionantes. Entre os 48 oficiais do Grupo de Caça Brasileiro que realizaram missões de guerra como pilotos, houve um total de 22 baixas. Aos nossos aviadores, portanto, a nossa mais respeitosa continência. A maior participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, todavia, deve ser atribuída à Força Expedicionária Brasileira, formada por cerca de 25 mil jovens, oriundos das diversas regiões do país. Alguns estão entre nós. Coronel Nestor, Capitão Assis, Tenente Vasco. E outros estão entre nós, com certeza absoluta. Após um breve período de adaptação aos novos materiais, as necessidades impuseram a entrada prematura na frente de batalha, tendo seu batismo de fogo no Vale do Rio Sértio, libertando as cidades de Massarosca, Camaiore e Monte Prano. Havia, à época, uma brincadeira. Interessante isso, poucos sabem. Era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir à guerra. A Força Expedicionária Brasileira provou o contrário. Daí o símbolo até hoje conhecido da cobra fumando. Nossos pracinhas superaram as expectativas com humildade, determinação e bravura, enfrentando um inverno rigoroso e um inimigo experiente, bem treinado e equipado. Foram também reconhecidos pelo tratamento humanitário conferido aos prisioneiros e pela generosidade na relação com a população das cidades italianas por onde passaram. Dos inúmeros combates travados, destacam-se as vitórias alcançadas.
em Monte Castelo, Monte Belvedere, Castelo Novo, Zoca, Colétio, Fornovo de Taro. Em Montese, já no final da guerra, tombaram o bravo sargento Max Wolff Filho e o aspirante Francisco Mega, heróis que deixaram seus nomes gravados como marca indelével da história militar brasileira. Segundo o saudoso general Carlos de Meira Matos, a FEB percorreu, conquistando ao inimigo, às vezes palmo a palmo, cerca de 400 quilômetros, de Luca a Alessandria, pelos vales dos rios Sértio, Reno e Panaro, e pela planície do rio do Poá. Libertou quase meia centena de vilas e cidades, sofreu mais de 2.000 baixas entre mortos, feridos e desaparecidos, e fez o considerável número de mais de 20.000 prisioneiros, vencendo pelas armas e impondo a rendição incondicional a 2 divisões inimigas. É um registro deveras honroso e de vulto para uma divisão de infantaria. Um dia se reconhecerá que o seu esforço foi superior às suas possibilidades materiais, porém plenamente consentâneo com a noção de dever e amor à responsabilidade, revelados pelos nossos homens em todos os degraus e escalões da hierarquia e em todas as crises e circunstâncias da campanha. Aos pracinhos da Força Expedicionária Brasileira, nossa mais respeitosa continência. Finalmente, cumpre enfatizar que essa épica passagem histórica que hoje reverenciamos representou primordialmente a vitória das liberdades democráticas sobre as ditaduras. Desse modo, é fundamental que nossos concidadãos tenham sempre presente que o sacrifício daquela geração não foi em vão, que estaremos sempre alertas para evitar a todo custo que representantes de ideologias, como o socialismo, assumam o poder e instalem um governo opressor sobre a nação brasileira. Os resultados desse socialismo podem ser vistos hoje, mais uma vez, citando a Venezuela como exemplo, cujo insano e corrupto regime, não vou citar o nome desse ditador, é apoiado por partidos de esquerda com representantes nesta Casa de Leis. Aos nossos ex-combatentes e a todos os que participaram, direta ou indiretamente, da Segunda Guerra Mundial, a nossa mais respeitosa continência. Brasil acima de tudo e Deus que nos protege acima de todos. Muito obrigado. Próximo palestrante será o deputado Derrite e devolvo agora a presidência ao general Girão. Senhor presidente, general Girão, deputada Flávia Arruda e deputado Coronel Armando, com os quais eu tenho uma honra imensa em ombrear aqui os trabalhos nessa Casa Legislativa. Sua Excelência, o general Vilas Boas, é uma honra muito grande estar aqui tão próximo. Estive na passagem do Comando do Exército Brasileiro, foi emocionante. Eu confesso que não tive como me segurar quando estavam lendo o discurso do senhor, e eu estava muito próximo da esposa do senhor, e foi um momento único que eu vou levar para o resto da minha vida, e representa tudo o que o senhor fez e é, não só para o Exército Brasileiro, mas para o nosso país. Eu vim aqui falar poucas palavras rapidamente, deixar claro o meu reconhecimento às Forças Armadas, até por ser capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Força Auxiliar do Exército Brasileiro e das Forças Armadas. Dizer a todos vocês, militares, do orgulho que é estar aqui representando não só os policiais e bombeiros lá em São Paulo, mas todos os militares do Brasil. E não basta só com palavras afiançar o meu apoio total ao PL 1645, da reestruturação da carreira das Forças Armadas, tão importante, na verdade, uma correção de uma injustiça tão grande que foram fazendo com os militares ao longo dos anos no nosso país. Deixar claro o meu apoio a todos vocês. E também trazer o conhecimento, talvez nem todos saibam, que a única força pública, à época a Guarda Civil, que se uniu à Força Pública em São Paulo, dando origem à Polícia Militar do Estado de São Paulo, foi a única força estadual que enviou, à época, 73 homens para a Military Policy, da FEB, todos voluntários, general Vilas Boas, e 7 homens para a infantaria, esses convocados. E na ocasião da Segunda Guerra Mundial, 2 dos nossos homens lá, da então Guarda Civil, hoje Polícia Militar do Estado de São Paulo, faleceram, um por um acidente com um jipe e o outro em combate quando guarnecia uma ponte na Itália. Acho que isso mostra que as polícias militares sempre estiveram alinhadas com os ideais das Forças Armadas.
abnegados, né? E cumpridores da missão. E com isso, eu venho aqui mais uma vez enaltecer os proponentes aí dessa sessão solene tão importante e que por tantos anos e tantos anos, muita gente aqui subiu ao palanque para criticar os militares como se os militares fossem os vilões da história do Brasil. E na verdade nós todos sabemos, e não precisa ter usado farda ou usar farda para saber a tamanha importância que as Forças Armadas e os militares têm para a história do nosso país. Então, mais uma vez, parabenizo os deputados. Volto a dizer da honra em dirigir a palavra ao general Vilas Boas e, mais do que isso, a todos os senhores heróis da sociedade, heróis do nosso Brasil, que são os militares. Muito obrigado a todos. Com a palavra, a deputada Flávia Arruda, proponente também, autora dessa sessão solene. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores presentes, meu colega general Girão, meu colega coronel Armando. Muito me honra fazer parte dessa mesa com os senhores. General Vilas Boas, a quem muito me honra e me orgulha, quero aqui, através do senhor, cumprimentar todos os presentes das 3 forças militares e aproveito também aqui para agradecer a medalha do Exército Brasileiro, a mim conferida no último dia 19/4, o que muito me honra. Eu me emocionei quando assisti ao vídeo, porque eu acho que quem respeita os seus heróis de guerra, respeita a história do país. E quem respeita um país, respeita os seus heróis de guerra. Então, sempre me emociono muito quando assisto essa história. Também quero, como general Girão, me desculpar porque a gente vai acabar repetindo em algumas partes o discurso, porque faz parte da história. Prezados convidados, ilustríssimos ex-combatentes, senhor Nestor da Silva, que há 10 dias de completar seus 102 anos, senhor Vasco Duarte, que do alto dos seus 95 anos de idade, e seu José Assis Gonçalves, aos 94 anos de idade, nos honram nessa casa com as suas presenças. Os senhores e todos os seus colegas ex-combatentes vivos ou em memória são a razão desta justa homenagem. Quando eu nasci, a Segunda Guerra Mundial já tinha terminado há muito tempo. E sempre que fosse nos trabalhos escolares ou nas conversas com os amigos, o assunto vinha à tona, uma pergunta não me saía da cabeça. Qual foi a real participação dos soldados brasileiros neste triste episódio da humanidade? Os números dessa guerra são assustadores. Foram quase 100 milhões de militares de todo o mundo mobilizados. Estima-se que mais de 40 milhões de pessoas, entre militares e civis, tenham perdido suas vidas em decorrência do conflito que deixou ainda milhares de mutilados. Ainda é considerado o maior e mais sangrento conflito de toda a história da humanidade. Foi de longe a que mais perdas de vidas humanas causou ao longo dos seus quase 6 anos de duração. Somente por esses números, acho que a pergunta que me fazia está respondida. Nossos homens colocaram suas vidas em risco, combateram arduamente e tiveram participação importante em várias batalhas. É sabido que o Brasil tentou se manter neutro no conflito. Dizia-se, inclusive, como todos aqui já disseram, que seria mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil participar daquela guerra. Porém, após ser alguns navios brasileiros torpedeados pelos alemães, o Brasil se rendeu à necessidade de tomar um lado em 1943. Surgiu a Força Expedicionária Brasileira. Em meados de 1944, poucos meses depois e com pouquíssimo tempo de preparo e treinamento, os primeiros soldados brasileiros desembarcaram em Nápoles, na Itália, e se somaram a outros milhares de combatentes das mais diversas etnias, e ali permaneceram até o final da guerra, em 8 de maio de 1945, há exatos 74 anos.
O símbolo adotado pelos soldados foi a cobra fumando, né? Um claro recado de que sim, os brasileiros também se deslocavam da sua zona de conforto, do calor dos trópicos, General Girão, como havíamos dito, para aquele rigoroso inverno europeu, com temperaturas beirando os 20 graus negativos, o que além de danos físicos, também causavam danos psicológicos nos mais de 20 mil soldados brasileiros que participaram em busca de um sonho, o de manter no mundo um regime democrático como seu norte. Quase 500 destes soldados perderam suas vidas e outros quase 3 mil foram feridos. Em terreno desconhecido e sobre um frio desumano, nossos soldados participaram de várias batalhas, sendo uma de suas maiores e mais respeitadas a tomada de Monte Castelo, que foi a mais longa batalha que a FEB participou. Durou aproximadamente 3 meses e foi de suma importância, uma vez que os alemães ali ocupavam uma posição estratégica e que em muito dificultaria o caminho das tropas aliadas em direção a Bolonha. Os senhores que estão aqui, os que estão vendo e nos ouvindo em todo o Brasil, os familiares dos nossos heróis da Segunda Guerra, sabem que a liberdade que o mundo tem hoje teve ali, naquele combate, a sua grande vitória. Os militares brasileiros historicamente bem preparados e que ainda agora dão uma demonstração de competência, estratégia e equilíbrio, General Vilas Boas, na grave crise em que se encontra a Venezuela, devem merecer sempre o nosso respeito e a nossa admiração. Para encerrar, eu empresto aqui a palavra de um autor desconhecido, encontrado em dezenas de artigos sobre a Segunda Guerra. Devemos a esses homens a vitória da liberdade, da democracia e da paz, conquistada e embebida em sangue de bravos brasileiros que defenderam nossa honra e soberania com sua coragem, seus valores e seu patriotismo. E de outro, empresto a frase: se você conhece um veterano combatente, olhe nos olhos e diga-lhe muito obrigada. Ele certamente saberá do que está falando. Senhor Nestor, senhor Vasco, em nome dos meus pares e em nome da nação e em nome da democracia, muito obrigada. Muito obrigado, deputada Flávia. O próximo a fazer uso da palavra é o nosso coronel Nestor. Por favor, a palavra está com o senhor pode falar desse mesmo local. Coronel Nestor da Silva, integrante da Força Expedicionária Brasileira. Antes de mais nada, não vai aqui nenhuma vaidade. Participei de 5 ataques e comandei 18 patrulhas nas linhas inimigas. Os ataques foram 3 de Monte Castelo, 1 de Castelo Novo e o maior de todos foi a conquista da cidade de Montese, a mais difícil batalha da Força Expedicionária Brasileira no Teatro de Operações da Itália. Por quê? Era uma cidadezinha em cima de um morro e combater localidades é muito difícil. Você passa numa casa, ela está vazia. Quando você vai na segunda, ela está cheia de inimigos. É muito difícil. No ataque a Montese, Montese mudou o rumo da minha vida, porque eu fui para a guerra como 2º sargento do 11º Regimento de Infantaria de São João del Rei, Regimento Tiradentes. No dia 14 de abril de 1940,
2005, houve o ataque a Monte Castelo. Coube a mim, ao meu batalhão, atacar Montese. Então, atacamos às 13 horas da tarde. E às 3 horas da tarde nós perdemos o contato com a retaguarda. E por um golpe de sorte, eu consegui restabelecer o contato através de um telefone de manivela. E então fiquei sabendo que o tenente Ari Hauer, que era o comandante do 2º pelotão da direita, havia sido ferido mortalmente. E assim nós fomos nessa situação, até às 10 horas da noite, quando eu recebi um telefonema da retaguarda, chamando o sargento Nestor. Eu admirei porque não se ouvia quase nada de tanta bomba estourando, rajadas de metralhadora, tiro de artilharia. Então eu fui atender o telefone. Ao atender o telefone do outro lado, uma voz disse assim: Sargento Nestor, eu sou o Major Lisboa, comandante do seu batalhão. O general Mascarenhas de Moraes deseja falar com você. Eu, naquela época, quase que uma praça não falava com o general. Aí eu falei, pois não. O general falou o seguinte: segundo o sargento Nestor, eu acabo de assinar a sua promoção de 2º sargento a 2º tenente. 5 promoções de uma vez. Você honra essas estrelas como você honrou suas divisas. Muito obrigado, mas vai para frente, continua. E assim terminei as minhas palavras aqui para dizer por que eu estou aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Coronel Nestor. Suas palavras nos emocionaram. Com a palavra, o deputado Coronel Armando. Senhores, bom dia. Prezado deputado Geraldo Girão, presidente da mesa, senhora deputada Flávia Arruda, senhores deputados, senhor General Vilas Boas, ex-comandante do Exército Brasileiro, nosso eterno comandante e exemplo para todos nós militares. Na pessoa do senhor, eu cumprimento a todos os militares presentes. Sou Coronel Nestor da Silva,
que acabou de discursar e emocionar a todos nós com suas singelas palavras, mas que refletem um pedaço da história que nós não vivemos e não podemos esquecer. Senhor Tenente Vasco Duarte, senhor Major Assis, todos os ex-integrantes da Força Expedicionária Brasileira, a quem nós sempre deveremos render homenagens. Para mim se torna difícil ser o 6º palestrante, porque vários palestrantes anteriores já abordaram o tema, e é natural que eu repita algumas das passagens colocadas. Mas repetir nesse momento é relembrar a nossa história, que a gente tem que cultuar os nossos heróis. Eu queria saudar também aqui o senhor Marco Aurélio Rosa, representante das associações dos ex-combatentes de Itajaí, Florianópolis e Jaraguá do Sul, que cumprimento em nome de todas as associações de veteranos do Brasil. No mundo inteiro comemora-se no dia de hoje o final da Segunda Guerra Mundial, conhecido por nós como o Dia da Vitória. Esta data tem grande relevância, pois marca no teatro de guerra europeu o final do maior conflito já registrado na história mundial, que envolveu todas as grandes potências da época. De um lado, as forças aliadas, lideradas pelos Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e União Soviética, que teve um papel duplo. Ele participou da invasão da Polônia e, ao mesmo tempo, ao ser atacado em junho de 1941 pelos alemães, mudou de lado e passou a integrar as tropas aliadas. Além desses países citados, da América Latina, o México participou da guerra sem enviar tropa e o Brasil foi um país que enviou tropa, o único. Do outro lado, as tropas do eixo lideradas pela Alemanha, Japão, Itália, além da Romênia, Hungria, Bulgária e outros países menores. A Segunda Guerra Mundial deixou um total de 24 militares mortos, 24 milhões de militares mortos de ambos os lados e mais de 70 milhões de civis também de ambos os lados. Foi cruel. Ao término da guerra, o mundo se transformou e foi criada a Organização das Nações Unidas e revistas as convenções de guerra em razão do que ocorreu na própria guerra. Surgiram duas novas superpotências, os Estados Unidos da América e a União Soviética, que deram início à Guerra Fria, buscando expandir sua influência no mundo. Neste contexto, vamos falar agora do Brasil na guerra. O Brasil foi o único país da América Latina que enviou tropas para combater o nazismo na Europa e lutar pela liberdade e democracia. Nossa participação ocorreu após a assinatura da Carta do Atlântico em 1942. Esta carta previa o alinhamento do Brasil com qualquer nação do continente americano que fosse atacada por uma potência extracontinental, sem que, contudo, houvesse declaração de guerra. O Brasil assinou a Carta do Atlântico após os Estados Unidos ser atacado em Pearl Harbor em dezembro de 1941. A partir daí, passaram a ocorrer uma série de ataques de submarinos alemães e italianos a navios mercantes brasileiros que transportavam suprimentos para os aliados. Foram atacados 35 navios e afundados 32, com a morte de mais de 1.000 pessoas embarcadas. Em razão dos ataques, o Brasil declarou guerra às potências do eixo em agosto de 1942 e passou a permitir a instalação de bases aéreas dos Estados Unidos em território nacional, sendo a maior delas a de Natal, no Rio Grande do Norte. Iniciou, então, sua participação na guerra com a Marinha do Brasil, aqui representada, no patrulhamento de nossas costas e na proteção de navios mercantes que levavam suprimentos para os aliados. A Marinha do Brasil também participou do comboio naval na proteção das tropas que seguiram da FEB para a Europa até o Estreito de Gibraltar. Foram 574 missões realizadas pela Marinha. Vamos falar agora um pouco da Força Aérea. A FAB no Teatro de Operações. Em 18 de dezembro de 1943, nasceu o primeiro grupo de aviação de caça. O grupo adotou o nome de Sentapua. Seu primeiro comandante foi o major aviador Nero Moura. E o grupo seguiu para os Estados Unidos da América, onde os pilotos tomaram contato com a aeronave P-47, o Thunderbird, que utilizariam no Teatro de Operações italiano. Os pilotos brasileiros passaram a operar na Itália no dia 31 de outubro de 1944, em conjunto com os veteranos companheiros americanos. 11 dias depois, o grupo brasileiro passou a operar sozinho.
A missão do nosso grupo de caça na Itália consistia em evitar que suprimentos e munições chegassem à linha de frente, atacando estradas de ferro e de rodagem, comboios de veículos e blindados, depósitos de munições, quartéis atrás da linha, conseguindo-se gradualmente o isolamento das tropas avançadas do inimigo. O grupo de caça brasileiro, o Cetapu, foi constituído por 43 pilotos, 350 mecânicos e auxiliares da campanha da Itália. Executou 445 missões de combate, com um total de 2.546 saídas de avião e 5.465 horas de voo. Destruiu 1.304 veículos, 13 locomotivas, 250 vagões, 8 carros blindados, 25 pontes de estrada de ferro e de rodagem e 31 depósitos de combustível. 5 pilotos do grupo de caça foram abatidos pela artilharia aérea inimiga e morreram, tendo sido agraciados com a Cruz de Bravura, a mais alta condecoração brasileira para aqueles que se distinguiram em ato excepcional de bravura. Foram os tenentes aviadores Aurélio Vieira Sampaio, Luiz Lopes Dornelles, João Maurício Campos, tenente aviador João Richardson e Frederico Gustavo da Silva. Outros 8 pilotos foram abatidos, capturados e tornando-se prisioneiros de guerra, ou se evadiram do território, apoiados pelos guerrilheiros partisãos. A atuação do primeiro grupo de caça brasileiro na Itália foi a mais gloriosa da história da Força Brasileira, e seus feitos na Itália servem de exemplos às nossas gerações futuras dos integrantes da Força Aérea Brasileira. Chegamos finalmente ao Exército Brasileiro, a tropa que mandou mais integrantes da Força Expedicionária Brasileira. O Exército Brasileiro enviou mais de 25 mil homens e mulheres para a Itália. Foi comandado pelo Marechal Mascarenhas de Moraes, que chegou à Itália com as primeiras tropas em julho de 44, desembarcando no porto de Nápoles. Teve por base tropas do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, do 1º, 6º e 11º Regimento de Infantaria, além de representantes de outros estados convocados para integrar as tropas. Nesse parênteses, eu quero falar do meu estado de Santa Catarina, que mandou diversos integrantes com origem alemã, que tiveram um papel importante durante a guerra. A maior vitória dos pracinhos na Segunda Guerra ocorreu em Monte Castelo, chamado de Morro Maldito, em uma campanha que durou 3 meses até a vitória em 22 de fevereiro de 45. Para avançar e chegar a Bolonha, os aliados precisavam vencer a chamada linha gótica, uma barreira das tropas alemãs, defendida pelas tropas alemãs. Os brasileiros tiveram de percorrer uma longa rota exposta ao fogo dos inimigos. As seguidas tentativas de Monte Castelo resultaram em um grande número de baixas para o país, que teria acumulado cerca de 450 mortes em toda a Segunda Guerra. O ponto alto da participação brasileira no conflito, contudo, foi a rendição da 148ª Divisão das Forças Alemãs, que resultou em quase 15 mil prisioneiros, junto com a apreensão de equipamento, munição e viaturas. O feito ocorreu no fim de abril de 45, 3 dias antes da FEB participar da libertação de Turim e meses depois de os brasileiros ganharem maior protagonismo como força militar de ocupação, colocado à prova em regiões como Montese, Castelnovo, Zoca, Monalto e Barca. Quanto às pessoas, os brasileiros e brasileiras que participaram da guerra, nossos soldados, representados aqui pelo Coronel Nestor, e também pelos outros ex-combatentes, Tenente Vasco e Capitão Assis, e nossos soldados combatentes. Poderíamos mencionar ainda outros heróis aqui não presentes, como Padre Orlando, Tenente Porã, Aspirante Mega, Sargento Max Wolff, as nossas enfermeiras, chamadas de Anjos Brancos, Elza Cansanção, Helena Ramos, Lília Pereira, Dirce Ribeiro, Olga Mendes, dentre muitas outras que contribuíram para o nosso esforço de guerra. Gostaria, portanto, de mencionar apenas 2 fatos que caracterizaram a bravura brasileira e valentia dos nossos soldados. O primeiro deles, uma referência ao comandante da FEB, o Marechal Mascarenhas de Moraes, e outro aos representantes brasileiros mortos em Montese. Assim, refiro-me ao elogio consignado pelo general Orlando Geisel, ex-ministro do Exército, ao Marechal Mascarenhas de Moraes, por ocasião de seu sepultamento. De setembro de 44 a maio de 45,
a sua divisão esteve permanentemente em frente de combate, sem rodízio e sem repouso, através de cidades, de vales, de rios e montanhas, e conquistou as vitórias militares de Camaiore, de Monte Castelo, de Castel Novo, de Vergato, de Mondese, de Coleque e Fornoso. Comandou a FEB, o Marechal Mascarenhas de Moraes, com humildade e inteligência, com equidade e senso de justiça, com segurança e determinação, com equilíbrio e energia, prudência e destemor, logrando o milagre de honrar o Brasil na luta de poupar o sangue de seus homens. Essas foram as palavras do comando do Exército, Orlando Gay, do ministro do Exército. Um outro episódio de bravura dos soldados brasileiros se refere ao já citado anteriormente pelo Major Vitor Hugo, pelo General Girão. É o episódio dos 3 soldados brasileiros mortos em Montese em 14 de abril de 44. Eu vou dar alguns detalhes disso. Esses 3 soldados eram do Regimento de Infantaria do 11 de São João del Rei. Eles desapareceram em combate, chegaram a ser dados como desertores. Depois descobriu-se que haviam morrido em combate. Os 3 pracinhas se viram frente a uma companhia de soldados alemães de mais de 100 homens. Receberam ordens para se render, mas continuaram em combate até o último cartucho, como se disse. Foram metralhados e receberam, em vez de uma vala comum ou terem seus corpos abandonados, as honras especiais do exército alemão. O comandante alemão mandou enterrá-los em cova rasa, colocando uma cruz e uma placa com a inscrição Drei Brasilianische Heiden, que em português significa 3 heróis brasileiros. Ao todo, a FEB teve 450 praças falecidos, 13 oficiais e 8 aviadores, que sacrificaram em defesa da pátria e da liberdade e que não podem nunca ser esquecidos. Por outro lado, é digno de registro também o espírito humanitário de nossos soldados, nossos pracinhas, seja no trato com os seus prisioneiros, seja na atenção com a sofrida população italiana, que deles se lembram até hoje, fazendo homenagens naquele país. Cabe lembrar aquele filme que a gente vê da Itália, das crianças cantando o hino do expedicionário, e que, infelizmente, aqui no Brasil nós não ensinamos na escola esse hino. Essa é a essência do povo brasileiro, a essência das nossas Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e caracteriza o lema do Exército, mas que também estende às outras forças. Nós somos o braço forte e a mão amiga do nosso país. Cabe lembrar que, fruto do desempenho dos soldados brasileiros na Itália, reconhecido pelos Estados Unidos, as tropas brasileiras foram convidadas para compor e integrar alianças em outras guerras, como na Guerra da Coreia e na Guerra do Vietnã. E o que não ocorreu devido ao fato do nosso país não ser beligerante e lutar apenas quando atacado por sua liberdade e pela soberania do nosso povo. Termino assim meu discurso, senhoras e senhores, e vou prestar minhas homenagens aos pracinhas que representam todo o respeito que eu, como militar, e que todos os brasileiros deveriam ter com os nossos combatentes. Muito obrigado. Brasil acima de tudo. Obrigado, Coronel Armando. Convido para fazer uso da palavra, de acordo com a sequência de inscrição, o Coronel Crisóstomo. Na sequência, o deputado Rafael Mota. O senhor tem o tempo para falar. Obrigado, senhor presidente, deputado Girão, do meu querido estado do Rio Grande do Norte, parceiro de bancada. Temos ideias, às vezes, diferentes, mas Girão sabe e conta com a minha admiração como a forma que defende suas ideias, sempre de forma muito democrática, e o Rio Grande do Norte ganhou muito com seu mandato junto às fileiras da bancada potiguar. Deputada Flávia, demais parlamentares, queria cumprimentar em especial aqui o Coronel Armando, aos nossos queridos pracinhas, Coronel Nestor, Tenente Vasco, Capitão José Assis, ao querido e admirado General Vilas Boas. Não sou militar, general, não sou da base do governo federal,
mas Vossa Excelência é um grande brasileiro que merece o respeito de todos os brasileiros. Você tem feito um trabalho que todos os brasileiros admiram. E as críticas, as agressões gratuitas, esse tipo de situação é uma munição de festim que não atinge o verdadeiro soldado. Então conte com o nosso abraço. Senhor presidente, senhores parlamentares, jornalistas que acompanham essa sessão solene, hoje se comemora o dia da vitória, porém é importante registrar que o trampolim para que ela fosse possível veio da nossa terra, deputado Girão, em Natal. Foi lá, mais especificamente, Parnamirim Field, que os Estados Unidos instalaram a sua base militar e iniciaram um novo momento na Segunda Guerra Mundial, que culminou no êxito dos aliados contra o eixo. Parnamirim, que sempre viveu o pioneirismo aeronáutico do nosso país, onde em 1922 o primeiro avião pousou no Rio Grande do Norte, um Curtiss comandado pelo comandante Pinto Martins. Pinto Martins era um negro, nordestino, cearense, que foi o pioneiro da aviação no Nordeste brasileiro. Já nos anos 20, nos anos seguintes, em 22, em 27, Cortés Lebrix foi o primeiro francês a pousar no estado do Rio Grande do Norte. E nos anos 40, começou-se a iniciar, literalmente, a maior base aérea fora dos Estados Unidos após Pearl Harbor, que era Parnamirim Field. Natal viveu, o nosso estado, Natal viveu literalmente a América. Os Yankees invadiram o estado do Rio Grande do Norte. Tínhamos cassinos, tínhamos meia de nylon, tínhamos ketchup, tínhamos chiclete, coisa que só existia em Nova York, na Flórida e nos Estados Unidos. Nós tínhamos algo que a cultura até hoje valoriza, que é o forró. O forró conhecido por todos nós, mas que existe um estudo sobre a genealogia da palavra, que forró foi uma festa dedicada a todos, for all. E a partir daí se desenvolveu o forró. Era uma festa onde os americanos, os cidadãos potiguares poderiam adentrar e virou o hoje conhecido como forró. Além disso, famílias ficaram no estado do Rio Grande do Norte. Os americanos gostavam de frequentar Miami Beach, que até hoje é conhecido como Miami Beach, a praia de areia preta, ou Ponta Negra nos anos 40, com seus carros, com seus jipes, iam até a praia. Famílias como Shelman, Vanderlan, Paul Newman, a quantidade de Franklin Delano Roosevelt nesse período foi um estouro de registros após o grande aperto de mão entre Roosevelt e Getúlio Vargas em 1932, na Rampa, uma estrutura conhecida nas margens do rio Potengi, que recebiam os pioneiros da aviação mundial, aqueles que saíam da África, do norte da África, de Dakar, de Casablanca, e de forma muito corajosa atravessavam o oceano para pousar no estado do Rio Grande do Norte. O seu clima, a sua geografia propiciavam esse vetor de crescimento que era a aviação no estado do Rio Grande do Norte. Foi no Rio Grande do Norte, senhor presidente, que os presidentes Roosevelt e Vargas, em 1932, assinaram o envio de tropas brasileiras para combater na Itália. O único país da América do Sul, diga-se de passagem, a enviar soldados para o continente europeu. Esse envio, como todos nós sabemos, foi decisivo para antecipar o fim da guerra. 2.000 homens bem-humorados, ricos em cultura, muitos deles pobres, mas ricos de coragem para poder defender a soberania e a paz mundial. Desses 2.000 homens, 800 febianos eram potiguares. Os pracinhas aguerridos do Rio Grande do Norte, como eram conhecidos, demonstraram toda a sua coragem em solo italiano, sendo creditado ao grupo o rendimento de uma divisão completa alemã, feito registrado somente uma vez em toda a Segunda Guerra Mundial. Eles tinham o prazer e a alegria de dar aos famintos a sua reserva alimentícia, como chocolate, como carne. Eles tinham a coragem, como Severino de Souza, que no desembarque a Nápoles foi saudado pelos soldados americanos em continência, e ele prometeu a si mesmo
que o seu filho serviria às Forças Armadas e hoje é almirante da Marinha. Esse mesmo Severino, que após ser ferido, fugiu do hospital para poder ficar junto com seus irmãos de armas, como eram conhecidos. Caso contrário, perderia sua divisão, ficando de molho no hospital. Eram esses brasileiros que foram combater o mal, foram combater o nazismo, foram combater o totalitarismo que não preza pelo ser humano. Minhas palavras, senhor presidente, portanto, são de homenagem a esses brasileiros, a esses potiguares que deixaram suas famílias e a sua pátria para defender os irmãos aliados. Aos 6 potiguares que no exercício dessa defesa morreram e não puderam celebrar em vida a ansiosa vitória. A Severino Souza, a Alcindo Almeida, que ainda vivem e por isso mesmo mantém viva a memória desse momento importante da nossa história, fica o nosso reconhecimento. Senhor presidente, convido a todos também a conhecerem a Fundação Rampa, que pesquisa, que tem um conhecimento de causa em relação à FEB, em relação ao pioneirismo aeronáutico do estado do Rio Grande do Norte. Podem entrar na internet, Fundação Rampa, e acompanhar todos os seus trabalhos e pesquisas. É sinônimo de orgulho para mim, senhor presidente, como deputado federal, ser conterrâneo de homens que não hesitaram nem mediram esforços para lutar pela democracia. Hoje é o dia da vitória, mas também da democracia. E a esses potiguares, a minha homenagem, o meu respeito e o meu aplauso. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Rafael Mota. Com a palavra, deputado Capitão Wagner. Enquanto o capitão Wagner ocupa a tribuna, eu gostaria de fazer um destaque também, que hoje é o dia dedicado à Cruz Vermelha Internacional, exatamente o dia da vitória. Então, gostaria de pedir a todos aí uma salva de palmas para a Cruz Vermelha pelo trabalho incansável e voluntário que ela faz em todos os rincões aí do Brasil e do mundo. Por favor, capitão. Senhor presidente, meu cordial bom dia. Queria saudar a todos os militares e familiares aqui presentes. Queria registrar a minha alegria e a coincidência de ontem ter subido à tribuna aqui na casa para fazer uma defesa dos generais, dos militares que tanto têm serviços prestados à nação brasileira. E de uma hora para outra resolveram atacar esse patrimônio que é as instituições militares federais. Sou militar estadual lá do Ceará, capitão da Polícia Militar, da Reserva Remunerada, mas temos, logicamente, nas Forças Armadas uma grande referência. Primeiro, uma referência de defesa da pátria, de patriotismo, uma referência de amor pela nossa nação e uma referência também de qualidade dos serviços que executa. Qualidade na defesa da pátria, qualidade na educação, qualidade na engenharia, qualidade na formação dos seus profissionais, e me sinto na obrigação, meu amigo general Girão, a quem eu saúdo, em nome de toda a mesa, de subir à tribuna para registrar isso. Registrar também com muita alegria, general Vilas Boas, a defesa que fiz ontem na tribuna, sem lhe ter amizade, sem lhe ter afinidade, sem lhe ter intimidade, mas pela obrigação de fazer justiça com as críticas infundadas e indevidas que são feitas, não só ao senhor, mas a muitos generais que hoje ocupam posição de destaque na nação. Eu acho que a expectativa de valorização das Forças Armadas, a partir do momento em que o presidente da República é um integrante das Forças Armadas, o vice-presidente da República é outro integrante das Forças Armadas, muitos ministros também são das Forças Armadas, muitos parlamentares, assim como o general Girão, que aqui está, são das Forças Armadas, é muito grande. A expectativa de oferecimento de condições para que esses serviços que são prestados hoje, sem o oferecimento de condições adequadas, possam ser ampliados. Com isso, eu tenho plena convicção que quem ganha é a sociedade brasileira. Quando a gente vê o presidente da República, por exemplo, anunciar que quer ampliar as escolas militares em todo o Brasil, a gente vê as pessoas comemorando essa decisão do presidente, porque conhecem a qualidade do ensino ofertado nas escolas militares Brasil afora. E eu gostaria de fazer essa homenagem às Forças Armadas, ao Exército Brasileiro, à Marinha, à Aeronáutica, nesse dia tão especial para essas instituições. E dizer que aqui na casa, enquanto estiver
vou defender, independente de qualquer questão partidária, independente de qualquer questão ideológica, essas instituições que são instituições extremamente sérias. Registrar também que fico preocupado, muito preocupado, quando eu vejo alguns posicionamentos Brasil afora, de pessoas inclusive influentes, que resolvem querer resolver, melhor sendo até redundante, querem resolver os problemas do país com radicalismo, sem querer ouvir opiniões adversas. Fico muito preocupado quando, por exemplo, um general é criticado por não ser radical. As pessoas querem que um militar seja radical, e quando não é, ele é criticado. General Vilas Boas foi criticado por ser educado, por ser cortês, por ter saudado uma pessoa que, com certeza, tem um pensamento ideológico até diferente do general. E ser criticado por ser educado é sinal de que quem está criticando é que está errado, e não o senhor, general. Por conta disso, fiz questão de vir, interrompi. Muito obrigado. Interrompi, inclusive, o trabalho ali na comissão, vim correndo aqui no plenário para fazer esse registro, para parabenizar cada militar brasileiro e dizer que aqui nós vamos continuar cobrando melhores condições para esses militares, para que eles possam, de fato, prestar esse serviço de qualidade à nação brasileira. Quando eu visito lá em Fortaleza a Escola de Aprendiz de Marinheiro, eu fico encantado com os serviços sociais que lá são prestados, além da formação do pessoal da Marinha, além do investimento em tecnologia para a proteção da nação. A gente vê os quartéis de portas abertas para a sociedade ocupar esse espaço, para oferecer aos jovens que estão sem opção de lazer, de esporte, de formação profissional. E eu vejo isso na Escola de Aprendiz de Marinheiros, lá em Fortaleza, eu vejo no 23BC, quartel do Exército Brasileiro, eu vejo na base aérea de Fortaleza também essa mesma preocupação. E o que a gente imagina é que nesses próximos 4 anos ou 3 anos e meio, essas instituições possam, de fato, serem valorizadas, estruturadas e equipadas para ampliar esses serviços que são prestados à nação. Então, queria parabenizar as Forças Armadas neste dia tão especial, em que se comemora o Dia da Vitória, e dizer a cada um que aqui está: vocês devem encher o peito de orgulho, os parentes, os militares, não só por essa ação que hoje é comemorada, mas por todo o serviço que é prestado à nação brasileira. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, capitão Wagner. Muito nos orgulha ter ombrear com Vossa Excelência aqui nesse plenário e nessa Casa das Leis. Gostaria de convidar para compor a nossa mesa o jornalista Alexandre Garcia, para que, de acordo com as normas internas da Casa, o senhor poderá fazer uso da palavra, também em referência ao ato que está sendo pronunciado aqui hoje. Temos mais um inscrito ainda, o deputado Bibo Nunes, que será em seguida fará uso da palavra. Eu vou pedir desculpa a todos, porque eu fui surpreendido, eu não me preparei. Vai falar a memória, e a memória atrapalhada pela emoção. Emoção que foi aberta, as porteiras da emoção foram abertas quando eu ouvi a canção do Expedicionário. E, deputada Flávia, eu nasci no tempo da guerra. A senhora contou que a guerra já tinha acabado. Eu nasci um ano depois de a Polônia ter sido invadida. Foi invadida primeiro pelos, senhora representante da Polônia, primeiro pelos alemães, depois massacrada pelos soviéticos, e ainda a Polônia derramou muito sangue na tomada do Monte Cassino, abrindo caminho para Roma. O cemitério está lá testemunhando isso. Mas essas emoções, eu
Quando nasci, fazia um ano, né, que a Alemanha tinha sido, em 2 de setembro de 1939, invadida pelos alemães, depois massacrada pelos soviéticos. E um ano antes daquele dia da traição em que os japoneses invadiram Pearl Harbor, né, que eu visitei também, visitei todos os lugares dessa guerra. Estive no cinquentenário lá em Omaha Beach, lá na Normandia. Mas, sobretudo, eu acho que a emoção é grande porque eu nunca estive na presença de tantos heróis. Os nossos 3 heróis do passado e o nosso herói do presente, General Vilas Boas. Nestor, Assis e Vasco, vocês são heróis brasileiros no país que não costuma reverenciar seus heróis. Eu gostaria de, antes, abrir um parêntese, General Girão, porque a Marinha que está aqui presente provavelmente foi a força dissuasora de algum planejamento para anular o trampolim da vitória lá no Saliente Nordestino. A presença da Marinha foi fundamental nisso. O trampolim da vitória, como os próprios potiguares atestam, né, viram uma batalha lá de Natal entre um Catalina e um U-Boat, um submarino alemão. Eu nasci na terra de Nero Moura. Nero Moura e eu nascemos na mesma cidade. E o meu vizinho, Mário Fernandes, foi para a Itália na FEB como tenente, voltou como major, foi meu professor de português como general, um excelente professor de português, de modo que está muito entranhado dentro de mim essa tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial. Coronel Nestor, hoje faz 2 anos que eu entrei em Montese antes do meio-dia. E fui direto para o hotel. Antes de entrar no quarto, nos serviram um almoço. Gente, antes que o almoço acabasse, o hotel estava cheio de gente, porque souberam que lá estava um brasileiro. O general Vilas Boas sabe muito bem que deixou marcada a passagem dele por lá. Eu nunca vi nada igual. O valor que eles dão para nós e que nós não nos damos, de um modo geral, que deveríamos dar nas escolas. Lá as crianças cantam essa canção do expedicionário. Chegaram jornalistas, chegou um homem lá, que estava cavando uma fundação, ele trabalha em empresa de fundação. Estava cavando uma fundação e achou botões de uma gandola brasileira que cobriam um cadáver brasileiro. Não são 465, são 466. Ele está lá em Pistoia ainda, marcando aquela chama do soldado desconhecido. Quando eu fui a Pistoia, aliás, estava cheio de jovens, o monumento a nós, jovens italianos. Eu percorri, Coronel Nestor, as ruas que o senhor percorreu muito antes e vi ainda os furos dos tiros de fuzil que estão por lá, no bebedouro da praça principal. Comparei as fotos da época com as árvores que lá estão, ainda testemunhas do nosso heroísmo. Enfim, eu esqueci, a memória está falando, eu esqueci de mencionar, lá em Cachoeira, Força Aérea Brasileira, o vizinho de meu pai, um dia me encaminhou um livro do Fernando Pereirão Motelin, de Santa Maria, um dos heróis do Sentapua, os pilotos mais experientes dos céus da Itália.
muito à frente dos ingleses e dos americanos, os brasileiros, porque éramos poucos voluntários. E o Fernando, por exemplo, acho que ele morreu ano passado, fez quase 70 missões. Eu lembro do tenente Dornelles, que foi abatido pela FLAC alemã quando atacavam um entroncamento ferroviário, né? Então temos heróis nas 3 forças para comemorar no dia de hoje, né, esta data. E espero que esse acontecimento de hoje estimule a que nos anos seguintes a nossa juventude, os nossos jovens, saibam preservar os nossos valores, né? Valores que nos orgulham, dão força, são as raízes da pátria, né? Eu acho que por ter sido criado naquele ambiente de guerra, eu lembro quando as pessoas gritavam pelas ruas, a guerra acabou, né? Eu acho que essa geração, eu aprendi com meu avô que na Semana da Pátria, no dia 1º, a gente põe a bandeira na casa da gente e só tira no último dia da Semana da Pátria. Eu sou um exagerado, a bandeira está todo dia lá na minha casa, bem cedinho, quando a hora que eu vou dar ração para os peixes, eu presto continência ao nosso pavilhão verde e amarelo, onde está escrito ordem para ter progresso. Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre Garcia. Suas palavras e a sua memória, que acabou de nos passar aqui agora, muito nos orgulham também. Com a palavra, o deputado Coronel Crisóstomo, na sequência dos inscritos, segue deputado Bibo Nunes. Deputado Bibo Nunes, com a palavra, Vossa Excelência. Excelentíssimo presidente, nobre assistência, para mim é uma grande honra estar aqui homenageando o Dia da Vitória. E é a belíssima participação das nossas Forças Armadas contribuindo nessa vitória. Mas a minha fala hoje aqui é para uma manifestação de solidariedade. Eu quero prestar aqui toda a minha solidariedade ao general Vilas Boas, que está sendo atacado injustamente e covardemente por um astrólogo, um cidadão que mora nos Estados Unidos, é tão incompetente que ele vive pedindo ajuda às vaquinhas na internet. Para que serve um cidadão desses querer opinar sobre o nosso país e atacar um dos homens mais íntegros, mais sérios, e que é um modelo para mim, não só por ser meu conterrâneo de Cruz Alta, sendo um bagual. E quando um bagual é atacado covardemente, um outro bagual sai em sua defesa. Olavo de Carvalho, um cidadão que morreu e esqueceu de deitar. Quem é ele para atacar a sua integridade, o que o senhor representa? Ele dizendo que o senhor está numa cadeira de rodas, mas o senhor está aqui no Brasil, com uma doença degenerativa, mas lutando pelos brasileiros. Este homem é um exemplo. E fica aqui meu repúdio e peço ao governo Bolsonaro para que não dê a menor importância para esse cidadão, que não passa de um profeta do passado. Minha fala foi em apoio, solidariedade à sua pessoa. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Bibo Nunes. Um bagual excelente. Só não sabia que ele tinha esse detalhe aí de ser do mesmo rincão lá de Cruz Alta. Minhas senhoras e meus senhores, gostaria nesse momento também de destacar as presenças de associações de veteranos da Força Expedicionária Brasileira que estão presentes aqui entre nós, as senhoras que fazem parte aqui da associação aqui do DF, também tem de Minas Gerais e de outros
Santa Catarina e de outros rincões aqui do Brasil. Os senhores e as senhoras mantêm acesa a chama da Força Expedicionária Brasileira e nós vamos tentar, dentro do possível, conseguir que os senhores e as senhoras possam mostrar para as novas gerações, aquelas gerações que são o futuro do Brasil, que possam mostrar todas essas passagens heróicas, porque, sim, os heróis estão entre nós, fisicamente e espiritualmente. Nesse momento, eu gostaria de convidar a todos para que, em posição de respeito, possamos acompanhar a execução do toque de ex-combatente pela banda do Batalhão de Polícia do Exército em homenagem a todos que participaram da Segunda Guerra Mundial. Essa cerimônia foi simples, como simples são as coisas de soldado. Está encerrada a cerimônia. Muito obrigado à presença de cada uma das senhoras e senhores.